Uma boa noite a todos. Uma alegria a gente estar aqui hoje à noite nesse culto especial. Dona Ruth, também a Wanda, que é a filha mais velha. Nós mostramos até ontem à noite uma foto deles aqui em Paraguai. Ontem à noite nós falamos, o nosso tema dessa conferência é Proclamai. E ontem à noite falamos sobre proclamar o Evangelho de Cristo intencionalmente. E hoje de manhã nós vimos a importância de sermos uma igreja que proclama o Senhor Jesus. Isso nós olhamos em Atos capítulo 2, 3 e 4, ontem à noite e hoje pela manhã. E hoje à noite, então, queremos trazer mais uma pregação da Palavra de Deus sobre proclamando a Cristo, quer dizer que nós iremos imitar o Senhor Jesus. A igreja que proclama a Cristo irá imitar o Senhor Jesus. Queria iniciar essa noite com a pergunta para vocês, antes de entrarmos em nosso texto aqui em Mateus capítulo 9. Você já pode ir procurando, mas queria perguntar a vocês nesta noite: como você vê as pessoas? Como você vê as pessoas no seu lar, os seus vizinhos, as pessoas com quem você trabalha? Como você vê as pessoas? Certamente tem algumas pessoas que são mais difíceis que outras, é verdade. Talvez nós sejamos também assim. Mas como é que nós vemos as pessoas? Deus coloca pessoas em nossa vida porque Ele tem um propósito para cada pessoa que Ele coloca em sua vida. E hoje à noite nós queremos pensar um pouquinho sobre isso. Queremos ver aquilo como foi a vida do Senhor Jesus, para a gente então procurar entender melhor como devemos ver as pessoas ao nosso redor. Jesus lidava com muitas pessoas. Como é que Jesus via as pessoas? Passou a vida dele rodeado por pessoas. Em Mateus capítulo 9, nós iremos ver e responder esta pergunta. Mateus escreve este evangelho para apresentar Jesus como o rei, o Messias prometido de Israel. Esta é a razão que ele escreve este evangelho. Ele queria fortalecer a fé dos judeus cristãos. Então, em Mateus, ele começa em capítulos 1 e 2 falando do nascimento de Jesus. Depois, em capítulo 3, ele fala do batismo de Jesus. Em capítulo 4, ele explica um pouco da tentação de Jesus. Capítulos 5, 6 e 7, Mateus fala da primeira pregação de Jesus, do Sermão do Monte. E depois, em capítulos 8 e 9, Mateus fala sobre a autoridade de Cristo. E nós então vamos olhar aqui em Mateus capítulo 9, lembrando da caminhada que Mateus faz, e chegamos aqui então em Mateus capítulo 9, versículo 35,
E é como se Mateus, ele pinta um retrato para nós do coração, poderíamos dizer, de Jesus. Aqui nós temos no final do capítulo 9 um texto muito conhecido, uma janela para o coração do próprio Cristo. Então hoje à noite nós queremos responder esta pergunta: como podemos proclamar a Cristo sendo imitadores dele? Os que puderem ficar em pé, novamente convido-vos a fazer isso, e nós estaremos lendo a palavra de Deus. Que privilégio temos de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Deus nos deu o manual que nós precisamos. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 9, começando com o verso 35 até o 38. Diz assim o texto: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai, nós te louvamos porque temos em mãos a sua palavra. Em outras partes do nosso mundo, os crentes não têm este privilégio. E nesta noite, ó Deus, nos ajude a colocar de lado as ansiedades e as preocupações do dia a dia, e ajude-nos, ó Deus, a fixar nossos pensamentos na tua palavra, na mensagem que o Senhor tem para nós. Que o teu Espírito use esta palavra, use o mensageiro, para que, ó Deus, a tua palavra seja explicada com clareza. Que nós saiamos daqui, ó Deus, com desejo de proclamar o Senhor Jesus, de imitar o Senhor Jesus. É o nosso pedido, a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? Hoje à noite, então, nós queremos ver 3 marcas nesse texto das pessoas que proclamam e imitam a Cristo. Quais marcas será que temos estas marcas em nossa vida? E a primeira marca está em verso 36. Nós lemos a primeira palavra em versículo 36, diz o quê? Vendo Jesus as multidões. Primeira coisa que queria pontuar hoje à noite, que se nós vamos ser imitadores de Cristo, nós precisamos ter a visão de Cristo. Ele não somente viu o exterior das pessoas, mas Jesus também via o coração das pessoas. E é interessante estudar os evangelhos e ver, cada vez que você vê a palavra viu, vários lugares em Mateus, Marcos, Lucas e João diz que Jesus viu. O que é que ele viu?
Vamos ver pelo menos 2 exemplos aqui hoje à noite, para que entendamos um pouco a importância de termos a visão de Jesus. Voltando uma folha na sua Bíblia, em Mateus capítulo 8, versículo 14, diz o nosso texto: Jesus aqui está caminhando já com seus discípulos, entre muitas pessoas, e nós lemos em verso 14, Mateus capítulo 8, tendo Jesus chegado à casa de Pedro, o que diz o texto? Ele viu a sogra de Pedro acamada e ardendo em febre. E Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou, e ela se levantou e passou a servi-lo. Primeira coisa que me chama a atenção de Jesus é que ele viu a necessidade das pessoas. Se eu estivesse presente nesta ocasião como um discípulo de Jesus, e nós tivéssemos entrado na casa de Pedro, eu provavelmente teria pensado assim: ou sogra para incomodar. Não sei se a sua sogra lhe incomoda. Eu tenho uma sogra maravilhosa, Deus já a levou para a glória. Eu acho que se eu tivesse nesse momento ali com Jesus, eu teria dito: Jesus, não ande perto dessa mulher, ela está ardendo em febre, fique longe, Jesus, o Senhor é importante demais para estar perto dela, o Senhor poderia pegar o que ela tem. E o que é que Jesus fez? O texto nos diz que ele tomou-a pela mão. Quantas vezes, quando você lê os evangelhos, você vai ver Jesus tocando? Tomou ela pela mão, e diz o texto que a febre a deixou. Muitos pensariam que sogra para incomodar, e Jesus viu uma pessoa para ajudar. Um outro exemplo muito marcante para mim, eu tenho estudado isso, encorajo você, e leia os evangelhos e veja a visão de Jesus. Mateus capítulo 9 e versículo 9, nós lemos Jesus caminhando, continuando o seu ministério que havia iniciado. Diz: partindo Jesus dali, o que diz o texto? Viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Eu já tive o privilégio de estudar em Israel, e confesso para vocês, se eu tivesse sido um discípulo de Jesus naquele tempo, na entrada da cidade tinha uns coletores de imposto. É como chegar aqui em Vila Paraguai, tinha um coletor de imposto ali, e você não podia entrar aqui dentro sem pagar o imposto que a pessoa dissesse: você tem que pagar esse tanto aqui para você entrar aqui em Vila Paraguai. E eles gostavam de cobrar bastante, mais do que era pedido pelo governo Império Romano. Se eu fosse um seguidor de Jesus, naquele momento, meu nome é até Filipe, teve um discípulo chamado Filipe, confesso para vocês que provavelmente eu teria dito: Jesus, vamos sair daqui. Nós queremos ser o mais rápido possível aqui, porque o Mateus era considerado um traidor da nação de Israel. Seria como se algum país conquistasse o Brasil e uma pessoa de outro país estivesse aqui coletando imposto para você voltar para sua casa aqui em Vila Paraguai. Então eles eram considerados traidores.
E se eu fosse um dos discípulos, eu acho que eu quero sair daqui o mais rápido possível. Não quero ficar perto de um traidor do meu país. E o que é que Jesus viu? O que é que Jesus fez? Isso sempre marca a minha vida. Jesus viu o valor. Jesus viu que Mateus poderia ser, uma vez que ele fosse transformado pelo poder de Deus. Que coisa incrível pensar que Deus deu o privilégio a este homem traidor de ser o quê? Um discípulo dele. Porque diz ali em verso 9, Jesus diz: Mateus, siga-me. Deixe isso aí e venha me seguir. E o texto diz que ele levantou e seguiu. Se tornou um dos discípulos, um seguidor de Jesus, e também teve um privilégio incrível de fazer o quê? Escrever um evangelho sobre a vida de Jesus. Que coisa incrível! Jesus viu uma pessoa desprezada pelos seus, e Jesus viu o valor deste homem, uma vez que ele transformasse a vida dele. E eu lhe pergunto hoje à noite, como está a sua visão? O que é que você está vendo quando você olha aqui? Cada vez que eu volto nessa região, estou agora no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, eu vejo mais e mais pessoas aqui na região. O que é que você vê? O que é que você está enxergando? Será que a gente está vendo as oportunidades que Deus está nos dando? Existem pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo que estão chegando à nossa porta. Coisa que a gente via nos Estados Unidos, está acontecendo aqui em Vila Paraguai. Coisa que eu nunca iria imaginar. Será que nós estamos vendo as oportunidades que Deus nos dá? Ou será que a nossa visão é só para nós mesmos? O meu futuro, os meus planos, eu. Se desejarmos ser imitadores de Cristo, precisamos ter a visão de Cristo. Eu digo para vocês uma coisa, eu luto, eu tento, eu tenho o que eu faço para me ajudar. Cada dia, quando termino o dia, eu gosto de parar e refletir sobre o dia que passou, para ver se eu aproveitei as oportunidades que Deus me deu. E várias vezes na minha vida, eu tenho pensado sobre o dia, e chegou no fim do dia e eu disse: perdi uma oportunidade de ouro. Não vi. Estava pensando em outra coisa. E eu peço a Deus que me ajude a ter a visão dele. Essa é a primeira coisa que marca a minha vida. Se eu vou proclamar Cristo, eu preciso imitá-lo tendo a visão dele. Uma segunda verdade, voltando a Mateus capítulo 9, verso 36, que me chama a atenção: se eu vou ser imitador de Cristo, eu preciso também ter a compaixão de Cristo. Olha o que diz o nosso texto. Vendo Jesus as multidões, o que é que diz o texto? Compadeceu-se delas. Ele teve compaixão. Jesus não simplesmente via as pessoas, mas ele também se importava com o que se passava em suas vidas.
ele se condoía profundamente com a situação das pessoas. Por quê? Aqui é interessante que o texto nos diz por que Jesus se condoía com as pessoas. Mateus entendeu, Mateus viu na vida dele isso, e Mateus então diz por quê. Verso 36, ele diz: compadeceu-se delas, Jesus, por quê? Estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você já esteve perante pessoas aflitas e exaustas? Muitas vezes na minha vida pessoas têm chegado a mim e têm dito: pastor, eu não consigo caminhar mais, eu não consigo ver a luz no final do túnel, estou exausto. No ano passado tivemos uma enchente histórica em nossa região da Grande Porto Alegre. Até pensei de mostrar fotos, mas resolvi não. Mas as igrejas, teve uma igreja que nós ajudamos, todo o bairro de 150 mil pessoas, incluindo essa igreja, a água ficou até o teto, e só livrou mesmo o projetor que estava ali pendurado no teto. O resto foi tudo. A gente viu Bíblias, passou 30 dias, a lama e a água, esgoto, tudo entrando ali dentro deste bairro. E a gente entrou com o pastor, na verdade ele é o vice-presidente da igreja, entramos ele abriu e eu entrei ali e vi os bancos derrubados, tudo cheirando mal, os instrumentos todos estragados, não teve tempo para correr e tirar som, nada. As classes de escola dominical, tudo. Os livros, biblioteca, cozinha, tudo foi de água abaixo. Eu vi muitas pessoas exaustas. Me lembro uma vez a gente limpando um prédio de uma igreja lá, tinha um homem lá que estava pronto a tirar a sua vida. Ele estava lá chorando. Eu disse: olha, eu não tenho mais razão para viver. Irmãos, existem pessoas hoje à noite ao nosso redor, que enquanto nós estamos aqui, talvez tenha pessoas pensando em tirar sua vida. Pessoas que dizem: não tem mais propósito para a minha vida. Talvez você já esteve nessa luta de grande aflição, exausto, sem força para continuar. Veja como Jesus lidou com esse tipo de pessoa, porque todos nós passamos momentos difíceis na vida. Mateus capítulo 20, quero mostrar 2 exemplos também da compaixão de Jesus. Mateus capítulo 20, nós vimos Jesus compadecendo-se dos necessitados. Mateus capítulo 20, aqui tinham umas pessoas extremamente necessitadas, à margem da cultura judaica, e nós lemos em Mateus 20, 29, diz assim: saindo Jesus com seus discípulos de Jericó, uma grande multidão o acompanhava, e eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha o que Jesus faz. Então, parando, Jesus parou. O corre-corre é grande na vida, temos que parar. Ele parou
ele chamou aqueles 2 homens e ele disse para eles: o que quereis que eu vos faça? E eles responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. E aqui vem a nossa palavra, compaixão, diz aqui em verso 34, condoído, cheio de compaixão. Olha o que Jesus fez, tocou os olhos. Como Jesus tinha esse toque, imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo a Jesus. Jesus se importa com pessoas passando por dificuldades e desafios. Ele parava, e tantas vezes eu me lembro, às vezes a gente vê tanta coisa e esquece de parar e dizer: ó Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Jesus parou e demonstrou compaixão. Um outro exemplo, caminhando mais um pouquinho, Marcos capítulo 5, nós temos o relato de Jesus se compadecendo das pessoas solitárias. Eu sempre morei em cidade grande, Fortaleza. Na verdade, a minha infância se deu em Xaramobim, mas depois dos 7 anos fomos para Fortaleza, e depois Maceió, e agora em Porto Alegre. E eu acho uma coisa incrível, irmãos. Parece que onde tem mais gente, as cidades maiores, onde você poderia pensar que, tendo tanto vizinho, não teria solidão. Mas, na verdade, tantas pessoas solitárias, em meio a milhares e milhões de pessoas. E aqui em Marcos capítulo 5, nós temos um relato de uma pessoa completamente solitária. Só uma vez, nos meus 25 anos em Fortaleza, em ministério lá, é que eu vi um homem me dizer que ele viveu semelhante a esse homem aqui em Marcos capítulo 5. Ele morava no cemitério São João Batista, no centro de Fortaleza. E graças a Deus conheceu a Jesus. Olha o que acontece aqui, este homem solitário. Marcos capítulo 5 diz: entre mentes chegaram a outra margem do mar, Jesus com seus discípulos, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Veja a vida deste homem, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Veja a vida desse homem, verso 5, andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com voz alta: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Um homem possesso de um espírito imundo. Jesus expulsou esse espírito deste homem, e em verso 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Jesus se importa com pessoas esquecidas,
solitárias. E Jesus disse: fale à tua família a compaixão que eu tive de você. Será que alguém no seu convívio poderia dizer de você: o João, a Maria, teve compaixão de mim, parou, viu a minha situação e teve compaixão de mim? Será que nós estamos aproveitando as oportunidades, irmãos, que Deus está nos dando? Quando nós vemos as pessoas necessitadas, o que é que nós fazemos? Somos ocupados demais para ajudar? Como o sacerdote judeu que passou de largo e foi um samaritano que foi ajudar aquele homem necessitado? Ou será que nós vemos e ajudamos com a compaixão de Cristo? Se desejarmos imitar o Senhor Jesus, proclamar o Evangelho como Ele fez, nós precisamos, além de ter a visão de Jesus, nós precisamos ter a compaixão de Jesus. Este é o imitador verdadeiro, aquele que tem compaixão do próprio Senhor Jesus. E mais uma verdade, voltando aqui a Mateus capítulo 9, que queria pontuar nesta noite. Além de termos a visão de Jesus e a compaixão dele, se nós vamos ser imitadores dele, precisamos fazer mais uma coisa. Está em verso 37 e verso 38. Nós precisamos abraçar o desafio de Cristo. Precisamos abraçar aquilo que Jesus tem para a sua vida e a minha. Veja o que Jesus diz. Ele dá um duplo desafio aos seus discípulos aqui. Primeiramente, ele diz aos discípulos, ele desafia eles a orar. Olha o que ele diz, Mateus 9 e 37. Jesus viu, compadeceu. Os discípulos, Mateus ficou obviamente tocado pela maneira que Jesus agiu com as pessoas. E então Jesus se dirigiu aos seus discípulos, verso 37. E ele disse: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. E ele diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então Jesus diz aos seus discípulos: rogai. Viu ali, verso 38? Dobre o joelho com fervor, com insistência. Não desista de Jesus, ore. E Jesus dá 3 razões para os seus discípulos de por que nós devemos orar pela multidão de pessoas que Deus traz em nossa vida. A primeira razão que Jesus diz que devemos orar é porque a seara é grande. Vocês sabem quantas pessoas tem aqui em nosso município? Quantas pessoas tem no município aqui nosso? Ninguém sabe? Quantas pessoas tem no estado do Ceará? Alguém sabe? Acho que eu vi aqui embaixo, é a Sam e a Sandy, eu chamo elas de Sam e Sandy. 8 milhões e pouco eu vi ali. Quantas pessoas tem no Brasil? Vocês sabem? Mais de 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas tem no nosso mundo? Alguém sabe?
mais ou menos 8 bilhões de pessoas. Não dá nem para entender essa quantidade de gente. Jesus disse: discípulos, vocês não vão conseguir ir para todo lugar, mas uma coisa vocês devem fazer: ore, porque a seara é grande. Existem bilhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Aqui no Brasil é diferente, porque nós temos pessoas crentes em Cristo espalhadas pelo Brasil. Mas existem países onde tem cidades enormes e não tem nenhum crente, nenhum missionário, ninguém. Então Jesus diz: ore. A segunda razão que Jesus diz que nós devemos orar, além da seara ser grande, é porque os trabalhadores são poucos. No estudo do meu doutorado, anos atrás, os meus mentores calculavam mais ou menos 500 mil missionários transculturais, missionários como Rafael e Ana Lídia, que é daqui, que saíram do seu país para ir para outro país. Mais ou menos 500 mil. Não sei hoje, que isso foi em 2005 a 2009 que eu estava fazendo estes estudos. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. São poucos que realmente imitam o Senhor Jesus. Mas existe uma terceira razão de orar. Que coisa fantástica. Sabe o que Jesus diz? Rogai, pois, verso 38, terceira razão de orar: ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus disse: discípulos, existe uma seara, existe um Senhor, dono da seara, que tem poder para salvar. Existem pessoas de toda raça, tribo, povo e nação, dizem Apocalipse, que um dia estarão perante Ele. E então nós oramos porque existe o Senhor da seara e o Senhor dos trabalhadores. Só Jesus salva, só Ele envia obreiros, só Ele transforma vidas. E aqui temos pessoas transformadas por Cristo. Imagine se ninguém tivesse falado para você de Jesus, como é que seria a sua vida, né? Perguntei isso ontem à noite. Então Jesus diz: esse primeiro desafio é orar. E também nesse texto, Jesus desafia os seus discípulos a falar. Não só orar, mas em capítulo 10 e verso 1, nós lemos: tendo chamado seus 12 discípulos. Vamos pular para verso 5. A estes 12 Jesus fez o quê? Enviou. Jesus chamou e Jesus enviou estes homens. Tinham pouco tempo andado com Jesus, meses só. Jesus diz: agora vai e fale as boas novas. Qual era a mensagem deles? Marcos 1:15, Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. João 3:16, o que Jesus disse a Nicodemos quando veio procurar ele, você já sabe, pode citar comigo: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus disse em João capítulo 14: eu sou o caminho, a
verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é a mensagem. A vida eterna, a vida abundante, a vida transformada para aquele que se arrepende dos pecados e crê em Cristo. Imagine, irmãos, que um médico aqui de Jijoca, ou vamos dizer de Sobral, porque lá tem vários hospitais, temos amigos nossos lá que trabalham em hospitais. Digamos que um médico em Sobral descobrisse como acrescentar 50 anos à vida. 50 anos à vida. E digamos que para estender a vida de alguém em 50 anos, ele cobrasse R$1 milhão. R$1 milhão. Você acha que o consultório daquele médico estaria cheio ou vazio? O que você acha? R$1 milhão. Eu vou lhe dizer, ia chover de gente do mundo inteiro, vendendo tudo que tinha. Talvez alguns até tentando vender a esposa, o marido e tudo para ver se tinha jeito. Iria encher. Porque todo mundo quer ver como é que eu posso estender a minha vida. E nós temos o privilégio de dizer para as pessoas que há vida eterna para aquele que crê. Vida eterna. Para todos sempre. Por isso que temos esse privilégio tão grande de proclamar esta mensagem, de abraçar esse desafio que Jesus nos dá, de orar e de falar do Senhor Jesus. Eu tenho um exemplo, além do seu Terry, ou seu Larry também, Dona Ruth. Eu era adolescente quando eles chegaram no Brasil. Foram primeiro lá para o acampamento onde os meus pais cuidavam, meu pai Samuel, minha mãe Gina, e aí todos os missionários vinham. O seu Larry sempre gostou de construção. Devo dizer para vocês que uma das primeiras palavras que ele aprendeu, estou saindo um pouco do assunto, mas era, naquele tempo tinha um refrigerante chamado Blimp Limão. Não sei se vocês mais antigos lembram do tal de Blimp Limão. O seu Larry subindo lá, construindo a igreja lá em Pajuçara, e essa ele conhecia. Blimp Limão! Aí a turma vinha correndo com o Blimp Limão dele, né? Uma das primeiras palavras que ele conheceu. Em 1953, o meu pai chegou ao Brasil. A minha mãe chegou solteira em 1952. Cada um pegou um navio lá de Nova York e desceram de navio ao Brasil. Não tinha avião naquele tempo que fizesse esse percurso. E aqui era o cartão de oração do meu pai. Will you pray? Você pode orar. Ele ia nas igrejas bíblicas pedindo oração. Naquela época o Brasil tinha 60 milhões de pessoas. Ele botou ali 60 million souls and only Christ can change their destiny. 60 milhões de pessoas e só Cristo pode mudar o destino. Estava no cartão, e aí veio Efésios 5, remindo o tempo, porque os dias são maus. O nome da missão, BGFM, e o endereço. E o meu pai então levantou na época $80 por mês, foi nas igrejas, que hoje seriam uns R$450, e ele pegou o navio e desceu. A minha mãe, sendo que era mulher, a igreja dela exigia um pouco mais, ela tinha que levantar $120, pouco mais de R$600, e ela desceu também a Fortaleza. Os dois se conheceram em Fortaleza, não tinha muita opção de casamento na época, e os dois se ajustaram ali e casaram.
e foram para Quixeramobim, lá no interiorzão. Casaram em Sobral, 1954. E eles caminhavam em Quixeramobim para falar de Cristo. Só que o sacerdote romano, ele era opositor ferrenho de qualquer protestante. E ele não permitia ninguém falar com meu pai e minha mãe. Eles passaram 7 anos em Quixeramobim. E só conseguiam no outro lado da lagoa, porque estava construindo um açude na época, e aí fora da cidade, nos arredores, aí eles conseguiram falar de Cristo. Foi um tempo difícil para eles. Depois eles mudaram para Pajuçara, 1962. Eu tinha 7 anos. E tinha essas criancinhas, tinha esse lugarzinho alugado, e começaram o trabalho de Pajuçara nesse lugar. A dona Ruth sabe aqui um pouco da história. Eu me lembro o tempo do seu Roberto, ali no outro lado também. E, uns anos atrás, celebramos 50 anos. Eu estava lá com meu pai, lá no prédio. Hoje tem mais ou menos 300 pessoas que assistem lá. E eu disse para o meu pai: pai, o Senhor alguma vez imaginou o que é que Deus iria fazer nesse lugarzinho chamado Pajuçara? Ele disse: não, meu filho, nunca imaginei o que é que Deus iria fazer. Deus abençoou o ministério deles. E hoje temos mais de uma igreja ali na região que Deus usou a vida deles para plantar igrejas ali. Da mesma forma que aqui, muitas igrejas iniciaram-se naquele tempo. Eu lhe pergunto hoje à noite: qual desafio Deus tem para a sua vida? O que é que Deus quer que você faça? É importante esquentar essas cadeiras acolchoadas, que eu me lembro de bancozinho mais duro. Agora a coisa é mais, Mas Deus quer que você venha e aprenda, mas Deus tem alguma coisa para você fazer. Qual é o desafio que Deus tem para a sua vida? Eu me lembro Rafael lá em Fortaleza, no Brejinho, em Mudubim, meninozinho, tranquilo, quieto. Nunca imaginei que um dia ele iria para o Japão. Não conheço a Ana Lídia tão bem, como ela era como criança. Ela me parece tranquila também. Hoje eu olho pessoas lá na igreja em Pajuçara, em Santa Fé, que eram crianças, como o pastor falou aqui. Nós dedicamos 8, não foi hoje? Crianças, pode marcar. Um dia, alguns desses, vamos ver o que é que eles vão fazer para Cristo. Deus tem um plano para cada pessoa que Ele salva em sua graça. Será que eu estou disposto a orar pela seara, falar de Cristo? Será que eu estou disposto a dizer: Senhor, aqui está a minha vida, faça a sua vontade, ó Deus, não a minha? Eu tive de chegar nesse ponto na minha vida, porque eu pensava em fazer outra coisa. Mas Deus, na sua graça, Ele me mostrou o que Ele tinha para a minha vida. E Ele fará a mesma coisa para você. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos, quando nós abraçamos aquilo que Deus tem para a sua vida. Se você não sabe ainda, ore, venha falar com o seu pastor, com líderes da igreja. Eles vão lhe ajudar a ver como você pode ser usados por Deus. Eu preciso abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos, dos meus desejos e abraçar o plano de Deus para a minha vida.
concluindo hoje à noite, se nós vamos proclamar a Cristo sendo imitadores dele, 3 coisas que eu falei hoje à noite de Mateus capítulo 9. Precisamos ser como Jesus, ter a visão dele, a compaixão dele e aceitar o desafio dele para a nossa vida. O que você fará pela causa de Cristo? Nós vivemos num mundo carente, num mundo necessitado. Você não imagina as pessoas ao seu redor que precisam que você traga as boas novas de Cristo. Mais do que nunca precisamos imitar a Cristo, apontando pessoas a Ele. Somente Ele é a resposta definitiva para todo homem. Não esqueça disso. E a minha oração é que nós sejamos imitadores de Cristo e assim usados por Ele em sua seara. Aqui, Jijoca, Jeri e quem sabe alguns Deus manda para o sul do Brasil. Nós temos vários aqui do Ceará lá conosco e outros países. Pode vir, Raquel, queremos cantar uma música. Pense sobre isso. Um dia, todo aquele que creu em Jesus, um dia todo aquele que você falou de Cristo e ele confiou em Jesus como Salvador, um dia vai estar eternamente com Cristo. Você já pensou sobre esse dia? Como será esse dia? Pense sobre isso enquanto nós cantamos sobre esse dia em que Cristo há de voltar. Vem um dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, com o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Lá tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assoará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar. Poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia,
dia de glória será. Oh, que dia de glória será. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, que dia maravilhoso será aquele dia. Um dia nós iremos te contemplar. Um dia não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas. Um dia estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, nos ajude a aproveitar os dias até aquele dia, para falarmos do Senhor. Termos, ó Deus, a visão do Senhor, a compaixão do Senhor. Abraçarmos o desafio que o Senhor tem para cada um de nós. E, ó Deus, se alguém estiver aqui nesta noite que não te conhece como Salvador, que nesta noite, ó Deus, o Senhor estiver trabalhando em seu coração, se estiver arrependido dos pecados, entendendo que o Senhor morreu na cruz por esta pessoa, que ela venha a crer no Senhor Jesus. E que, ó Deus, o Senhor nos desperte a proclamar a salvação em Cristo. Eis o nosso pedido, ó Pai, abençoe essa igreja, que seja luz nesta escuridão, nestas trevas. Pessoas vindas de toda parte do mundo, quem sabe o que o Senhor tem. O Senhor é soberano em salvar. Obrigado, ó Deus, e abençoe estes irmãos. Oramos em nome de Jesus. Amém.